Vamos lá então para a nossa primeira aula de Strap. Aqui a gente vai instalar o Strap na nossa máquina e preparar o ambiente para a gente poder futuramente criar os nossos conteúdos e, enfim, mexer no Strap da melhor forma possível aí. Primeiramente, vamos dar uma olhada na documentação do Strap, que é de onde a gente vai tirar grande parte dos conteúdos aqui. A documentação é muito bem feita, muito bem explicada. A gente consegue acessar ela a partir do site do Strap, strap.io. E para acessar a documentação, a gente pode clicar aqui em Get Started, no botão roxo aqui embaixo. E pronto, a documentação está aqui, do Strap na versão 4. E, como eu falei, é uma documentação muito bem explicada. Ela está toda em inglês, não tem versão em português, mas dá para usar o nosso querido Google Tradutor aqui para colocar em português caso seja preciso. Aqui ele traduz tudo certinho. Mas eu vou deixar em inglês mesmo, porque a parte que a gente vai precisar é basicamente esse comecinho aqui, que vai falar sobre a instalação do Strap. Primeiras coisas, pré-requisitos. O que você precisa ter na sua máquina antes de instalar o Strap? 3 coisas: Node.js, NPM ou Yarn e Python. Vou explicar o porquê de cada um deles. O Node.js ele é um interpretador de JavaScript que vai permitir que você use o JavaScript localmente no seu computador. Por quê? O JavaScript ele é algo que é interpretado pelo navegador. Isso vocês devem lembrar aí do conhecimento de vocês de web básico, que JavaScript é usado para fazer sites. Então ele é interpretado pelo navegador. Mas, usando o Strap agora, que é uma ferramenta baseada em JavaScript, a gente vai rodar o JavaScript localmente na nossa máquina. E o nosso computador não sabe interpretar JavaScript. Então a gente precisa do Node.js instalado para fazer esse trabalho para a gente. O NPM ou o Yarn, que é o segundo pré-requisito aqui, os dois são instaladores de pacotes. Então, tanto o NPM quanto o Yarn vão trabalhar para instalar os pacotes necessários para o Strap funcionar. Eles que vão criar um projeto de Strap. Por exemplo, quando a gente for rodar o comando lá, vocês vão ver que a gente vai rodar um comando ou de NPM ou de Yarn para para criar o nosso primeiro projeto. Eles vão instalar todas as dependências. E nós temos por último o Python, que ele é usado no caso específico de usarmos SQLite como banco de dados para o Strap. O Strap ele usa um banco de dados, é necessário isso, mas não precisa se preocupar agora, mais para frente a gente vai entrar em detalhes sobre isso. Mas é importante saber que o banco de dados padrão usado pelo Strap é o SQLite. E como ele é o banco de dados padrão e nós vamos usar aqui as configurações padrões nessa aula, precisa ter o Python instalado na sua máquina também. A instalação de tudo isso daqui eu vou deixar no material de apoio que eu deixo aí na descrição do vídeo para vocês. É bem simples a instalação disso aqui, mas eu deixo um texto explicando como instalar cada um, tanto no Windows, quanto no Mac, quanto no Linux, para cada um de vocês, certo? Então, se tiverem alguma dúvida, é só olhar lá, mas acredito que vocês consigam baixar basicamente entrando no link aqui e seguindo os passos, que é bem simples mesmo. Agora, tendo tudo isso instalado na máquina de vocês, a gente pode seguir aqui para instalação mesmo, que é feita com um único comando, esse aqui. No caso de NPM, e se você optou por usar o Yarn, por conta desse comando aqui. O NPM, ele já vem basicamente junto com o Node. Então, se você tem Node, provavelmente você tem o NPM junto. E é por isso que eu vou usar o NPM aqui, porque eu já tenho o Node instalado, o NPM também. Então, eu vou usar esse comando aqui, vou dar um Ctrl C nele e entrar numa pasta qualquer aqui. Pode ser essa aqui. E vou abrir um terminal aqui. Eu vou usar o Git Bash, mas você pode usar o terminal do Windows, pode usar, enfim, o terminal aí do Linux. Enfim, qualquer terminal que você tiver aí, escolhe uma pasta qualquer e abre um terminal nela e pode colar o comando aqui. O que vai dizer pra gente esse comando? Ele começa com npx, que é justamente o instalador do npm, certo? Então, ele que vai instalar ele vai indicar que é um comando npm.
Essa segunda parte vai dizer que a gente está querendo criar uma aplicação Strap na versão mais recente, aqui depois do arroba, ó, latest. Então é a versão mais recente. My Project você pode substituir por qualquer nome que você quiser. Aqui vai ser o nome do seu projeto. Então eu vou colocar aqui Byron Strap. Enfim, pode ser qualquer nome que você quiser. E essa flag, Quick Start, ela vai indicar que a gente vai querer criar um projeto Strap nas configurações padrão. Então, vai instalar com o banco de dados SQLite, como eu falei. E caso você queira usar outro banco de dados, o que agora não faz muito sentido, mas no futuro talvez você queira, é só tirar essa flag aqui que ele vai dar a opção, certo? Depois que você der um Enter nesse comando, ele vai criar uma pasta aqui dentro de onde você indicou e vai abrir no seu navegador o Strap rodando localmente, o painel do Strap. E eu não vou criar agora porque eu já deixei criando, porque demora um pouquinho, mas ele vai abrir basicamente essa parte aqui, ó. Vai abrir isso no seu navegador. Ele vai rodar em localhost 2.1337 /admin. Então, acessando esse link, você consegue acessar o painel do Strap. Se ele estiver rodando localmente, é claro. Aqui, quando esse painel abrir no seu navegador, você vai criar nesse formulário o primeiro administrador do painel de Strap. O Strap tem vários níveis de administração. Então, isso a gente vai ver mais pra frente, mas no caso, esse administrador que você criar aqui vai ser o super admin, aquele admin que ele tem acesso a tudo. Tudo no painel ele pode mudar. E ele tem mais permissões do que outros que você pode criar aí mais pra frente. Então, eu vou criar aqui um admin com o meu nome mesmo, Marcos Felipe, com meu e-mail, e a senha pode ser qualquer senha aqui. Bora Byron @2022, porque precisa ter um número. E copiar isso daqui e colocar aqui. Certo. Aí depois que você preencheu essas informações, clique em Let's Start e pronto. Tal como magia, o Strap abriu aqui no navegador e esse é o painel Strap. É um painel bem simples, bem convidativo aí, tem uma mãozinha saudando, dando boas-vindas aqui pra gente. E é basicamente isso. O que eu gostaria de passar aqui para vocês nessa aula, a instalação e a criação do primeiro admin. Nas próximas aulas a gente vai destrinchar aqui o que é cada uma dessas opções, como trabalhar realmente no Strap, vocês vão ver que é bem fácil também. Como foi fácil fazer esse painel, vai ser fácil também mexer no Strap e criar todos os conteúdos. Então é isso, gente. Até mais, até a próxima aula. Valeu!